Então, para ir finalizando, né, ele entra numa discussão sobre a governança urbana no Brasil, resgatando aquela discussão da gestão pública no Brasil contemporâneo que vocês já fizeram, né, sobre os modelos em torno da reforma e modernização do Estado aqui no Brasil. E ele fala que a gente experimentou, né, duas principais vertentes teóricas, né, de reflexão teórica. A primeira, que ele vai chamar de social-democracia de cunho neoliberal, né, enfatizando principalmente a necessidade de enxugamento do Estado, né, as reformas gerenciais do setor público, e com fortes traços, né, do neoliberalismo, e principalmente ali nos anos 90, né, no início dos anos 90. Principalmente relacionada à política econômica e financeira, né? E uma segunda abordagem democrático-participativa que buscava estimular a organização da sociedade civil, promover a reestruturação de mecanismos de decisão, né? Maior envolvimento da população no controle social da administração pública e também no processo de definição, né? Elaboração e implementação das políticas públicas. Obviamente que a gente sabe que esse modelo gerencial de administração pública ele vai ser inspirado, né? Ele foi inspirado na prática do gerenciamento de empresas privadas e ele teve um peso muito grande ali, principalmente nas reformas ali dos anos 95, né, com Bresser Pereira. E o modelo democrático participativo ele vai ter uma relação forte com os movimentos sociais, uma reinvenção do setor governamental e administrativo e aumentando principalmente o controle social, né, a democratização das relações entre Estado e sociedade, ampliação da participação da sociedade civil e da população na gestão da coisa pública. Esse modelo democrático participativo, né, ele busca promover condições de accountability através de estímulos do envolvimento da população, né, da participação da sociedade civil organizada, dos cidadãos na formulação, implementação e no controle das políticas públicas, enquanto que o modelo gerencial ele visa isolar e proteger o gestor público das pressões da sociedade, né? O modelo democrático participativo ele vai requerer um novo posicionamento e novas habilidades do gestor público, principalmente com ter essa responsabilidade de articular e cooperar com os mais variados, né, atores políticos e sociais. Por outro lado, o gestor público no modelo gerencial, ele vai ser avaliado conforme a sua capacidade de alcançar aquelas metas, né? Ou seja, a questão das metas também é muito forte, né? Então vão ter metas estabelecidas pelo sistema de decisão política e, portanto, esse gestor ele tem que responder a essas metas. Mas, enfim, o que ele está chamando a atenção é que essas duas concepções, elas são muito importantes para a gente entender as gestões públicas no Brasil, né, principalmente nos governos locais, mas que na prática a gente observa, né, tanto por uma série de influências, né, mas os gestores locais eles acabam se defrontando com várias dessas contribuições dessas duas perspectivas e eles acabam utilizando a mesclagem entre essas duas abordagens, né? E aqui, aqueles governos municipais tradicionalmente de esquerda, que vão ter um comprometimento maior com o discurso democrático participativo, em alguns momentos eles vão recorrer aos instrumentos de gestão defendidos pelo novo gerencialismo. E do mesmo lado, né, os governos que têm a tendência neoliberal, que têm a tendência dentro desse campo político da gestão neoliberal, eles vão ser obrigados em vários momentos também a abrir espaços para a participação da sociedade na gestão da coisa pública, ou seja, então há aí, né, o que ele chama de hibridização dessas questões. As experiências da gestão urbana, tanto Porto Alegre quanto Santos principalmente, vão representar esse lado, né, das experiências democrático-participativas. E os sucessivos governos de Curitiba vão se situar um pouco mais no campo do novo gerencialismo. Mas eles vão ser, essas experiências, elas vão ser emblemáticas dessa mistura entre essas duas abordagens, né? E aí ele entra eu não vou me deter aqui, mas ele entra com as experiências, mostrando, né, como é que esses municípios eles foram vamos dizer assim, se apropriando de determinados referenciais e se adequando àquilo que era, né, de se esperar em determinados momentos, né? Então você vai ter uma série ali em Santos, né, a Thelma, né,
com os arranjos políticos do modo petista de governar, né, os conselhos gestores, orçamento participativo, com essa ligada mais a essa concepção da democracia participativa, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela vai também privilegiar alguns setores alinhados e comprometidos com o projeto de poder do partido, mas também com os lados, né, mais gerenciais. Isso acaba gerando um impasse, né, que foi o que aconteceu no governo dela, né, gerou-se um impasse político que levou o governo, inclusive, a procurar novas alianças, né, tentar dialogar com a oposição moderada, abrindo diálogo entre campos políticos que pareciam opostos no início, mas que depois vai sendo criada arenas inovadoras de participação política, por exemplo, como ele cita, os seminários municipais sobre políticas públicas, o Fórum da Cidade, ou seja, que vai reunir personalidades da cidade escolhidas pela própria prefeita, mas também que vai ter como participante representantes de movimentos sociais, de ONGs, enfim, numa tentativa de ampliar os atores políticos através de novos desenhos políticos, né, no processo de tomada de decisão local, né, ou seja, aproxima-se um pouco daquele conceito de governança interativa que o Klaus Frei apresenta, né, ou seja, dessa interação aí nos modos de governar. Enfim, e aí ele vai um pouco mostrando como que esses modelos em todas as cidades elas vão sofrer adequações significativas nos últimos anos, né? E mostra os casos, apresentando, né, tanto Curitiba, enfim, que Curitiba sai de um planejamento mais tecnocrático, gerencialista, à tentativa de governança comunitária, né, o próprio governo do Jaime Lerner, lá na gestão de 89 e 92, ele adota um lema, né, da capital, o lema da campanha, que vai ser a capital ecológica. Entretanto, ele não dialoga nesse início com os movimentos ambientalistas presentes na capital. E ao longo do tempo ele começa a perceber a necessidade, né, de trabalhar não só a competência técnica da administração e do planejamento, mas trabalhar com os próprios atores, né, que vão pautar e demandar essas políticas, né? Então, nesse sentido, ele inclusive começa a introduzir um novo modelo colaborativo, chamado de Novo Modelo Colaborativo de Curitiba, que vai ter como um dos princípios a questão estratégica, né, o planejamento estratégico, compartilhado, descentralizado, intersetorial e voltada para resultados, ou seja, então é inspirado ainda no novo gerencialismo, mas traz também as tendências dessa nova governança urbana a partir das parcerias público-privada, né? E além de criar mais espaços de participação em que a comunidade pudesse dialogar, né? Então, cria-se, portanto, esse modelo inovador de participação comunitária, né? Que vai acabar sendo uma característica do governo do Jaime Lerner em Curitiba, com potencial bastante significativo da valorização do conhecimento local nos processos de governança urbana, né? Então, esse modelo Curitiba de colaboração vai trabalhar com uma metodologia de envolvimento comunitário no desenvolvimento de alguns projetos, né, no plano de governo da gestão municipal, em alguns outros projetos que vão estar relacionados à sustentabilidade local, enfim, incluindo cidadãos, algumas ONGs que vão estar ali, que estavam dispostas a se envolver, né, buscando trabalhar a ideia da qualidade de vida local e evitando, no entanto, essa politização do processo político local por meio de fóruns deliberativos, né, nos moldes dos governos de Santos e Porto Alegre. Enfim, aí ele vai contando um pouquinho mais e depois, ao final, ele vai trabalhar a possibilidade da emancipação social e governabilidade, pensando na governança no Brasil, né? Então, a gente percebe que tem essas duas grandes abordagens, né, ideológicas que vão dominar esse processo aí de transição, né, nosso processo de transição democrática, mas a gente percebe que na prática realmente esses modelos são interativos e eles vão se apresentar da maneira, né, que vai sendo dialogado entre a gestão pública e a sociedade. Então, a conclusão que ele chega, né, é que essas práticas da administração municipal, elas vão evidenciar essa mesclagem, né, de concepções, permitindo o reconhecimento simultâneo de traços do modelo de gestão gerencial, mas também com foco na participação comunitária, né, e a gestão participativa também direcionada à governança ampliada. Obviamente que a gente não está falando que não existam contradições, né, entre essas concepções,
mas elas podem ser muito bem conciliadas na prática, né? Na prática da gestão municipal foi possível, pelo menos nesses municípios estudados, uma certa conciliação entre as ideias, né? Entre aquele sentimento e aquilo que era ideológico num determinado momento no plano teórico, né? Então, na prática, isso acabou sendo mais fácil de ser implementado. E isso, né, segundo ele, houve então valorização da participação pública como estratégia gerencial e, respectivamente, um fortalecimento do controle social e da democratização da política. É isso.